acolher aqui a presença do nosso fundador, irmão Alexandre, também da irmã Michele e o irmão Fernando, e nós estaremos aqui partilhando sobre este tema e também deixando Deus falar ao nosso coração. É sempre uma oportunidade muito especial falar do carisma, falar da nossa vocação, até mesmo para os membros da comunidade que acompanham, comunidade de vida, aliança, é fazer memória também da nossa história, da nossa identidade. A transmissão está sendo feita pelo Instagram da comunidade Dominus Salus e também pelo YouTube. E pedimos a sua participação. Além de compartilhar, também indicar para os seus amigos, para os seus familiares, perguntas, dúvidas, diante daquilo que estaremos aqui conversando, partilhando, aquilo que você quiser perguntar, escreva, né, no Instagram ou no YouTube, que estará passando para nós, aqui sendo passado para nós, estas perguntas, em especial ao fundador, irmão Alexandre, para trazer para nós também essas indicações, né, as respostas diante daquilo que surgir de dúvidas, mas com certeza sempre há a partilha aqui de vida. Então nós queremos iniciar pedindo a proteção de Deus sobre tudo aquilo que vai ser falado, partilhado, e entregar ao bom Deus este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos entreguemos também a Nossa Senhora, a bem-aventurada Virgem Maria, em especial nossa padroeira, Nossa Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a proteção de São Miguel Arcanjo sobre nós, sobre a sua casa, onde chegar essa transmissão. São Miguel Arcanjo possa nos proteger e defender contra todo o mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai em inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma live que seja abençoada e também possa nos levar mais à experiência de Deus. Então nós queremos entrar neste tema, o celibato vivido no carisma Dominus Salus. Acredito que temos muito que partilhar e também ouvir, né, do nosso fundador, esta experiência. Mas acredito que podemos iniciar sinalizando qual é o nosso carisma. Restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, para que ele se redescubra como filho. E o nosso carisma se fundamenta em Isaías 53, 5b. Por suas chagas fomos curados. O ser humano, irmão Alexandre, qual é a necessidade de ser curado nas chagas
de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a importância? E nisso vamos também entrando naquilo que é o tema de hoje, a importância do celibato bem vivido na igreja, na vontade de Deus, mas nesta missão de restaurar. Uma boa noite, né? Qual a importância do ser humano ser curado, do ser humano ser restaurado? Veja, em primeiro lugar, se o ser humano não é curado, ele não é restaurado, ele não se possui. E se ele não se possui, ele não pode se entregar para Deus. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu não posso entregar o que não está nas minhas mãos. À medida que o meu coração não é curado, o meu coração ele é fragmentado. Então, dividido é um pedaço para cada lado. Se eu não me possuo, se esse coração não é um coração curado, um coração que é íntegro, inteiro, não tem como eu entregar o meu todo para Deus. E nisso, já entrando dentro daquilo que é proposto no tema de hoje, quando nós falamos de vida celibatária, a vida celibatária é uma entrega total. Mas precisa ser uma entrega total, não de um pedaço, não de uma parte. Eu preciso entregar tudo ao todo. Para que isso aconteça, o meu coração precisa ser íntegro. Para que o meu coração seja íntegro, eu preciso em Cristo, por Cristo e no Cristo, ser curado. Eu preciso deixar com que a graça de Cristo, visitando o meu coração, a força de Cristo, a força do crucificado, mas ao mesmo tempo do ressuscitado, que aquele sangue e aquela água que brotaram das chagas de nosso Senhor, possam atingir em cheio a minha história, a minha vida, para que o meu coração possa se tornar um coração capaz de se entregar a Deus. Um coração que seja capaz de se colocar nas mãos do Senhor, e se colocando nas mãos do Senhor, aí sim nós podemos falar de celibato. Não é? Aí sim nós podemos falar de um celibato através de um carisma. Não é? E falando, já entrando naquilo que é em si um celibato através de um carisma, acredito que primeiro nós precisamos entender o que é um carisma, para que o assunto não fique um assunto solto, vago. Porque cada carisma, embora exista uma norma geral, uma regra geral com relação ao celibato, nós sabemos o que é o celibato em si. O carisma ele revela a forma dessa entrega acontecer, a forma dessa vida ser oblativa nas mãos do Cristo. O carisma dita as normas, a espiritualidade, a forma como isso se dará. Não é? E, embora o irmão Fernando tenha falado aqui que o nosso carisma, ele está fundamentado no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, e de fato nas suas chagas encontra-se cura para nós, existe de forma específica uma página do Evangelho que nos indica, que nos ensina, que nos revela o mistério que está por detrás desse carisma. Aliás, um carisma é justamente isso. Ele é uma página do Evangelho que nos é revelada de forma única a ser vivida. Da mesma forma que Francisco de Assis, ele pega as bem-aventuranças, justamente na parte da pobreza, bem-aventurados os pobres, e ali, na oblação da pobreza, num despojamento total de todos os tipos de bem, os franciscanos devem encontrar na fala de Francisco a forma de se viver o seu celibato, e quando foge dessa forma, o celibato ele já não é fecundo como deveria ser. A página do Evangelho que revela para nós a forma de nós vivermos o nosso celibato é a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo
ali com Tomé. Após a ressurreição, nós sabemos que Jesus aparece aos seus. E aparecendo aos seus, Tomé não está presente. Tomé não estando presente, ele também vacila. Ele também não consegue crer somente naquilo que os apóstolos dizem, no testemunho da comunidade. Somente quando ele se integra novamente ao grupo dos apóstolos. Na verdade, ele não abandonou, ele somente se ausentou. Mas quando ele está ali reunido em comunidade novamente com os apóstolos, e nosso Senhor então aparece ali, Tomé faz a experiência profunda daquilo que é o amor restaurador do ressuscitado. Ali Jesus mostra para ele as suas chagas e fala para ele: toca, Tomé, introduz aqui a tua mão. E ali acontece, sai, não é, podemos dizer assim, da boca de Tomé, uma palavra que não sai da boca de nenhum dos outros apóstolos, que já creram de imediato. Tomé professa sua fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Veja, nessa experiência que Tomé tem com Jesus, e ali nós chamamos de experiência cristológica, esse texto fundamenta como deve ser a vida de um membro Dominus Salus. E de forma muito particular, a vida do celibatário, também a dos casados. Não é? Mas, como o tema de hoje, ele é voltado somente para a questão do celibato, não é? Nós queremos, lógico, destacar este ponto. Não é? Ali, Tomé é convidado pelo próprio Jesus a tocar no mistério. Não é? Até então, Jesus não tinha deixado Maria Madalena tocar nele. Não me retenhas. Não é? Mas com Tomé acontece o contrário. Tomé vem aqui e toca. Introduz aqui o teu dedo. No carisma Dominus Salus, nós somos chamados a viver o celibato em comunhão profunda com o mistério. Nós precisamos tocar o mistério de Cristo. Nós precisamos adentrar nas chagas de nosso Senhor, para ali podermos fazer a experiência profunda daquilo que nós somos chamados a ser realmente, imagem e semelhança de Deus. Sabemos muito bem que Tomé, depois dessa experiência, ele jamais abandona os apóstolos. E depois a história nos ensina que Tomé, ele morre, é mártir, não é, pregando o evangelho nas Índias. Aquele que outrora parece que vacilou, após essa experiência, já não duvida mais. Entra em comunhão com o ressuscitado e corresponde absolutamente, de forma máxima, à sua vocação de apóstolo e também de celibatário. A Sagrada Escritura em nenhum momento menciona que Tomé era casado, como menciona que Pedro era. Jesus curou a sogra de Pedro, não é? Mas Tomé não. Tomé, ele é um celibatário, não é? E ali, quando ele toca o mistério, e é esse mistério que um membro Dominus Salus é chamado a tocar. E é interessante, é Jesus que chama ele para mais perto. Não é só olhar. Tomé, venha e toque. Não é? Não sejas mais incrédulo, mas crê. Não é? Vem aqui e ser curado, vem aqui e viva aquilo que tu és chamado a viver. Então, no carisma Dominus Salus, existe essa experiência de tocar o mistério. Não é? E de que forma isso se dá no nosso dia a dia? Isso se dá no nosso dia a dia através da adoração eucarística. Porque ali está o coração de Jesus, que Tomé, introduzindo a sua mão no peito aberto de Jesus, é ali que Tomé encostou os seus dedos, no coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali no mistério eucarístico, por isso que o nosso carisma, ele reclama a adoração. Não é? Ele pede a adoração.
porque é ali que nós fazemos a experiência de Tomé. E se nós fazermos isso autenticamente, todo dia, porque essa é uma experiência diária, não é uma experiência que eu faço hoje e que para sempre marcará a minha vida e eu não farei mais. É uma experiência diária, é uma entrega diária. Diariamente estar na presença de Jesus, ali, introduzindo as mãos, quer dizer, tocando o mistério, tocando o coração desse Deus que nos ama, que pulsa de amor por cada um de nós na Santa Eucaristia. Não é à toa que o nosso sinal, a nossa insígnia, não é? É o cálice e a hóstia, porque é no mistério eucarístico, não é? É nesse Deus que está sobre o altar que o nosso celibato, ele é vivido e ele é fecundo. E ai de nós, se nós nos desviarmos, se nós resolvermos olhar para outras coisas, a não ser para o mistério do Cristo no altar, porque daí o nosso celibato vai ser um celibato sem consistência, aonde facilmente, não é, o mundo vai falar mais alto do que o mistério do Senhor. Eu acho que você iniciou muito bem essa dimensão, irmão Alexandre, de tocar o mistério. Até anotei aqui sobre essa experiência do ser humano, e você dizia, se ele não se possui, ele não pode se entregar a Deus. Esta fala já mostra a nossa experiência com o carisma, com a adoração, mas o que leva o ser humano hoje a estar tão perdido, fragmentado, e a irmã Michele com certeza pode também dizer na sua experiência hoje com o vocacional da comunidade, nós estamos aqui partilhando como pessoas, claro, né, a conversão é toda a vida, né, toda a nossa vida nós vamos buscar nos converter, o caminho de perfeição, passar pela noite escura, pela purificação, mas já com esta fala dá a entender que o ser humano, ele, para encontrar isso, tem um caminho. E o ser humano hoje, ele às vezes nem sabe que é ser humano. Tamanha fragmentação. O que está fragmentando tanto as pessoas, o ser humano, a ponto de não fazer essa experiência de entregar tudo, o coração íntegro, tocar o mistério? Porque para chegar a esta experiência, acho que muita gente já tem esse desejo, primeiramente, áreas da nossa vida precisam ser tocadas, né? O que hoje tem se apresentado tanto que impede esse encontro tão belo que você está partilhando, que o nosso carisma, graças a Deus, propõe para a nossa realidade de consagrados e também celibatários. Eu vejo que hoje, não que hoje seja um tempo mais difícil de corresponder à vocação, mas cada tempo tem o seu desafio. E no desafio de hoje, desse tempo que nós estamos vivendo, o ser humano ele é bombardeado de tantas distrações, ele é bombardeado de tantas informações, que ele acaba se fragmentando. Hoje nós vivemos uma sociedade que, na verdade, o que a possui são ideologias. Então, está aí, uma ideologia de gênero, está aí o feminismo, está aí tantos outros ismos, que têm surgido, e cada dia surge uma coisa nova, que fragmenta o ser humano, que dilui o ser humano. Mas, ao invés do ser humano, então, olhar para Nosso Senhor, ele começa a olhar para todas essas coisas, para todas essas propostas, para todos esses convites. E isso acontece até mesmo dentro da vida consagrada. Não é só para quem está lá fora. Por que se hoje, infelizmente, a gente escuta falar em tantos escândalos? Se hoje a gente escuta falar em tantos escândalos, vem, em parte, dessa distração que muitas vezes nos bombardeia e tira o nosso foco de Jesus Cristo. E se nós bobearmos, até o apostolado pode fazer isso. Então, eu gostaria até de trazer aqui algo do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele escreveu um documento chamado Sacramentum Caritatis.
não é? E numa parte desse documento, ele fala, no ponto 81, sobre a relação da vida consagrada com o mistério eucarístico. E ali, o Papa diz assim, falando sobre a vida consagrada: embora realizem muitos serviços no campo da formação humana e do cuidado pelos pobres, no ensino ou na assistência aos doentes, os consagrados e consagradas sabem que a finalidade principal da sua vida é a contemplação das coisas divinas e a união assídua com Deus. A contribuição essencial que a Igreja espera da vida consagrada destina-se muito mais ao ser do que ao fazer. Nesse contexto, queria evocar a importância do testemunho virginal, precisamente em relação ao mistério da Eucaristia. Com efeito, além da ligação com o celibato sacerdotal, o mistério eucarístico apresenta uma relação intrínseca com a virgindade consagrada, enquanto esta é a expressão da dedicação exclusiva da Igreja a Cristo, que ela acolhe como seu esposo, com radical e fecunda fidelidade. Na Eucaristia, a virgindade consagrada encontra inspiração e nutrimento para a sua dedicação total a Cristo. Além disso, aufere da Eucaristia conforto e impulso para ser, no nosso tempo também, sinal do amor gratuito e fecundo que Deus tem pela humanidade. Enfim, é através do seu testemunho específico que a vida consagrada se torna objetivamente apelo e antecipação daquelas núpcias do Cordeiro, que constituem a meta de toda a história da salvação. Nesse sentido, aquela constitui uma evocação eficaz do horizonte escatológico de que o homem necessita para poder orientar as suas opções e resoluções de vida. Então veja, o que o Papa Bento XVI diz aqui? A vida consagrada tem muita coisa para fazer, e de fato tem, não é? Eu vou pegar o exemplo nosso aqui, né? Vamos supor, a comunidade Dominus Salus, nós não temos funcionários, não é? Então, quem que lava a roupa? Nós. Quem que passa a roupa? Nós. Quem cozinha? Nós. Quem que mexe no jardim? Nós. Não é? Quem que faz faxina? Nós. Né? Quem que organiza a capela? Nós. Liturgia? Nós. Não é? Nós é que vamos fazendo todas as coisas. Quem que atende o povo? Nós. Quem sai para pregar? Nós. Não é? Quem que dá a formação? Nós mesmos. Não é? Então, nós é que fazemos tudo. Mas nisso tudo que nós fazemos, onde é que está o nosso testemunho? No tempo que nós dedicamos o nosso olhar para Cristo. Lógico que eu poderia fazer todas essas coisas olhando para Cristo, mas isso, desculpa de quem não quer rezar e se entope de serviço para não rezar e se esconde atrás do serviço. Maria Teresa de Calcutá cuidava dos pobres o dia inteiro, mas passava as madrugadas em adoração, não é? Então, a questão é, o que nutre o nosso apostolado e o nosso celibato é a adoração eucarística, é nós olharmos para Cristo, o nosso amado, o esposo da nossa alma. É nós olharmos para Cristo e sabermos que como Ele ama a igreja e como Ele deu a vida pela igreja, nós somos chamados, como igreja, como celibatários, a nos darmos todo para o Cristo. Como Ele diz na missa, né, na pessoa do sacerdote, este é o meu corpo, dado por vós. O celibatário é aquele que ali, na adoração eucarística, ele olha para o seu amado que é Cristo e diz, este é o meu corpo que também é dado por ti. Não é? Então, aqui nós encontramos força para o celibato. Aqui nós encontramos força para não cairmos em pecado, nem sozinho e nem acompanhado. É ali, no mistério eucarístico, olhando para Ele e deixando os raios do seu amor e da sua misericórdia atingirem a nossa vida e a nossa história, é que nós também temos condições de nos derramar
de maneira imperfeita, mas com todo o nosso ser, sobre o altar, e deixar com que Cristo e nós possamos nos tornar um único amor, o meu imperfeito, o dele perfeitíssimo, que completa a minha imperfeição. Irmã Michele. Bem, boa noite também a todos, especialmente quero acolher aqueles que são os nossos vocacionados, que já são acompanhados por nós aqui na comunidade, que já venham trocando mensagens, sejam bem-vindos também nesta live. E ouvindo, né, claro, do coração do nosso fundador essas palavras, como celibatária, né, e também a partir da questão, né, que o irmão Fernando nos colocou, a respeito de como hoje acolher o celibato em nossa vida, como hoje vivenciar também o celibato diante de tantas dificuldades que encontramos, eu percebo mesmo, né, que hoje o que falta é esta intimidade com o Senhor. Como nós, como membros Dominus Salus, somos chamados, acima de tudo, como nosso fundador já dizia, a sermos Dominus Salus, e este ser, né, só seremos Dominus Salus se estivermos sempre em intimidade com o Senhor. Daí tudo provém, não é? Conforme a gente reza, conforme mais nós rezamos, mais nós trabalhamos. E só por isso é sustentado. Mas as palavras que me vinham já também, quando o irmão Alexandre dizia da nossa experiência cristológica, dizia sobre o celibato para o membro Dominus Salus, sempre me vem muito a palavra busca, desejo, que é algo que tem ficado muito claro para nós. E eu vejo que hoje é isso que falta, né, na busca pelo celibato. Muitos hoje querendo e desejando viver o celibato, mas não conseguindo, porque como também o irmão Alexandre dizia, estão fragmentados, estão divididos em tantas coisas, olhando para tantos lados, olhando para tantos lugares e não encontrando as respostas. E quanto mais buscam em lugares errados, né, menos encontram. Então vai ficando essa fragmentação, aonde a pessoa não tem mais alimentado nela o desejo por Deus, o desejo por Cristo, por viver só para Cristo. O celibato tem isso de próprio, de ter esse amor indivíduo, esse amor total, essa entrega, né, total, plena. E então a gente percebe que quando não se tem essa busca no Cristo, este desejo pelo Cristo, também não se sustenta mesmo a vocação, não se sustenta o celibato. Como celibatário, como celibatária Dominus Salus, posso dizer, né, que é exatamente esta experiência também de Tomé, que também já nos foi exposta, que é este desejo, esta busca de tocar o mistério. Não é? Tomé, para nós, é esta figura que excita em nós, celibatários Dominus Salus, o desejo de buscar, o desejo de não deixar passar. Né? Tomé não estava, ele estava talvez desanimado, fazemos essa leitura, às vezes, nas nossas reflexões, ele estava desanimado, ele estava deprimido, ele estava desapontado com Jesus, talvez, mas ele não deixou de buscar, ele não deixou de desejar, e aquilo o movia a estar em comunidade, o movia a estar em oração, a estar unido a Cristo. De qualquer forma, o coração dele estava unido a este Cristo, que ele desejava profundamente encontrar o Cristo. E nós, né, como membros Dominus Salus, nós celibatários especialmente, como estamos falando nesta noite, nós devemos alimentar constantemente nesta vida de profundidade, de contemplação e de adoração, nós devemos alimentar esta busca incessante, né, este desejo que cada vez mais aumenta por encontrar o Cristo e por tocar o mistério, que é algo também que me chama muita atenção na nossa experiência cristológica. Né? Todos viram, todos olharam, mas somente Tomé tocou. O membro Dominus Salus, ele é chamado a tocar o mistério e não somente contemplar, ou seja, não somente ficar olhando para algo, mas nós tocamos esta chaga aberta. Aliás, não tocamos somente, gosto mais quando nós dizemos, né, que introduziu o dedo, né, introduziu a mão do lado de Cristo, segurou o coração dele, que batia, ali ressuscitado, mas ele fez isso através de uma chaga. Né? E, é claro, também sabemos que o Senhor voltou ali naquele momento, em comunidade, voltou mais uma vez por Tomé. Enfim, são essas as experiências, né, de buscar, de ter o desejo por encontrar o Cristo e, a partir daí, viver toda a vida de missão. É interessante que, como a irmã Michele dizia, não é,
Tomé precisou passar por isso, não é? Nesse período entre a aparição de Jesus e a ausência de Tomé e depois a presença de Tomé, não é? Foi um período que a graça de Deus, o Espírito de Deus agiu no interior de Tomé para poder recriá-lo, não é? Para poder juntar tudo aquilo que estava fragmentado, como nós dizemos no início, dentro de Tomé, para poder ser regenerado e ele poder se deparar com o ressuscitado. E a Sagrada Escritura nos diz isso. Mas se nós prestarmos atenção nos detalhes, quando vai falar da aparição de Jesus a Tomé, lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, 19 seguintes, vai dizer assim: o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, Jesus veio e colocou-se no meio deles. Veja, o que é o primeiro dia da semana? Se nós olharmos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. Se ele descansa no 7º, o 8º dia, quer dizer, o primeiro dia da semana, é o dia da nova criação. Não é? Jesus aparece para Tomé no primeiro dia da semana, no dia da nova criação. Jesus está recriando Tomé. Jesus está reconstruindo o chamado de Tomé. Jesus está novamente infundindo o seu amor em Tomé. E da mesma forma, ele infunde no nosso coração. Afirmo, reafirmo, diante da presença eucarística de Jesus. Não só, mas por excelência. Não é? Ali diante da presença eucarística de Jesus. Ele nos recria, ele nos reconstrói e nos torna capazes, pela sua graça, porque nós mesmos somos fracos, mas pela sua graça, de vivermos o chamado ao celibato, de vivermos a fidelidade ao carisma que nos foi confiado. Oração e fidelidade, né, que fica bem expressado para nós nesse momento. E queria reforçar que a nossa live está sendo transmitida pelo Instagram da comunidade Dominus Salus, também pelo YouTube, e pedimos a sua participação, de você também colocar aí o seu comentário, de onde você está acompanhando, né, a nossa live, talvez de Mogi Guaçu, São Paulo, pessoal de Jundiaí. Coloque aí de onde você está acompanhando a live e também faça a sua pergunta. Até os membros da comunidade quiserem perguntar alguma coisa, você que está conhecendo também melhor o carisma, a vocação da comunidade Dominus Salus, coloque aí a sua dúvida, a sua pergunta, né? A sua participação é muito importante também para aprofundarmos este tema. Você colocou muito bem a nossa experiência com Jesus Eucarístico, né? A Eucaristia, o centro da nossa espiritualidade. Mas quando as pessoas chegam na comunidade Dominus Salus, onde vai tem cruz. Aonde a pessoa ela passa na casa, tem um crucifixo, tem um crucificado. Que relação também é essa com o homem das dores, experimentado nos sofrimentos? Né, que experiência é essa, né, que o celibatário tem no carisma de se encontrar nesta cruz como seu leito, também na espiritualidade da comunidade? A cruz, olhada de modo nu e cru, não é? Ela é uma experiência de dor. Mas olhada aos olhos da fé, ela é um recado escancarado da paixão de Deus pelo homem. Não é? E isso faz parte do nosso carisma. Nosso carisma é bonito demais, não é? Tem muitos carismas bonitos por aí, mas eu acho que o nosso é mais, não é? O nosso carisma ele porta essa beleza da cruz, não é? Por isso que nós fazemos questão de colocar nos vários cômodos da casa um crucifixo, não é? Quem já esteve na nossa casa pode ver que quando você entra, e a primeira entrada que tem é o refeitório, já tem um crucifixo. Não é? Se a pessoa sobe as escadas e vai para
a nossa sala de estudos, que é exatamente onde nós estamos agora, fazendo essa live, vocês vão prestar atenção que atrás de mim tem um crucifixo. Não é? Se entrar na nossa capela, tem um escancarado, todo chagado e ensanguentado. E vocês vão ver a hora que chegar o da capela maior, que já está a caminho, pela graça de Deus, não é? Já foi comprado, aí no começo de setembro chega, não é? Que será um Cristo bem grande mesmo, todo chagado, todo retorcido na cruz. Não é? Por quê? Porque é o recado escancarado do amor de Deus para o homem. Não é? É o mistério do amor. Não é? E é lógico. Da mesma forma que Santa Teresinha disse, né, uma das nossas baluartes, que ela duvida que quem nunca sofreu seja capaz de amar, nós podemos também falar que o amor nos torna vulnerável ao sofrimento. Não é? A relação é essa. Não é? Se eu amo a Deus, e de fato devo amá-lo, como diz a Sagrada Escritura, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, isso me deixa vulnerável ao sofrimento. Não é? Por quê? Porque por amor a esse Deus eu vou fazer renúncias. Por amor a Deus eu vou ser perseguido. Não é? Por amor a Deus eu vou ser caluniado. Por amor a Deus, muitas vezes eu vou fazer um jejum, vou fazer uma vigília, né? Por amor a Deus eu posso perder pessoas. O amor a Deus nos torna vulneráveis a sofrer por Deus. Mas, ao mesmo tempo, a cruz é uma lição de como se vive o sofrimento. Jesus não pula da cruz. Não é? Jesus, na cruz, ele tem uma frase que nós precisamos nos esforçar para entender cada vez mais. Tudo está consumado. Não é? E o celibato, né, já voltando ao celibato, ele é uma forma também de consumar o nosso amor por Deus. Porque eu poderia constituir família, não é? Eu poderia me casar, porque o meu primeiro chamado é esse, é o chamado natural de todo ser humano, é constituir família, não é? Mas aqueles que são chamados ao celibato, eles trazem no coração um apelo que o próprio Espírito coloca, aonde não se apaga, não se ofusca a vocação matrimonial, mas você escolhe viver de outro jeito, você escolhe outra cama, a sua cama é a cruz, o seu leito é a cruz, e o seu amado e a sua amada é um só, é aquele que deu a vida por você na cruz. Então, ali, você, neste mistério da cruz, que é um mistério eucarístico, é o meu corpo que é dado por vós, não é? É ali, né, onde nós consumamos o nosso celibato, aonde nós entendemos o mistério de um Deus apaixonado pelo homem, mas nós também entendemos, porque Deus se fez homem, como o homem deve amar a Deus, ser capaz de ir para a cruz. Não é? Então, ali nós entendemos todo o mistério. Não é? Por isso que a gente vai pendurando uma onde a gente tem condição de pôr, não é? A gente põe uma aqui, põe uma lá, e tem uma no quarto, e se bobear, a gente anda com uma na mão. Não é? Para que a gente não se esqueça desse mistério. Não se esqueça. Não é? E aqui, já entrando em... Acho que eu estou falando demais, estou tirando espaço dos outros. Mas, não é? Entrando já num outro documento, que esse documento ele foi lançado do ano da vida consagrada. No ano que o Papa Francisco declarou o ano da vida consagrada, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada lançou esse documento chamado Contemplai. Não é? E logo no prólogo do documento, a introdução do documento, nos diz assim, lá no ponto 2, quem ama é invadido por um dinamismo, experimenta o caráter pascal da existência, aceita o risco da saída de si para alcançar o outro. Não apenas num espaço externo, mas também na sua interioridade. Guardem essa palavra, interioridade. E descobre que o próprio bem é habitar no outro e acolhê-lo em si. O amor põe sobre o outro um olhar novo, de especial intimidade, em razão do qual o outro
não pertence ao plano das ideias, não permanece na porta, mas acessa o microcosmo do próprio sentir, no modo a se tornar o amado de minha alma. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 2, o meu procurado. Então veja o que a igreja fala, né? O que a igreja está nos falando através desse documento? Que quando de fato nós amamos, e a prova de que nós amamos não são as palavras que saem da nossa boca. A prova que nós amamos é quando nós nos colocamos verdadeiramente no leito da cruz, em extremo sofrimento, muitas vezes em extrema humilhação. Não é? E nós sabemos como comunidade que recentemente nós tivemos que trilhar esse caminho, não é? De nos colocar no leito da cruz e silenciar. Não é? Silenciar, deixar Deus vir e nos desposar naquele momento de dor e de sofrimento. E Ele veio. Não é? Como é bonito olhar e falar, Ele veio. Não é? E nós em nenhum momento fomos desamparados, muito pelo contrário. Não é? A nossa força é renovada. Não é? Nós estamos com muito mais ânimo, nós estamos com muito mais vigor. Por quê? Porque Deus veio. Não é? E Ele veio onde? Na cruz, onde nós estávamos deitados. Não é? E ali Ele veio para nos desposar. Ele que é o amado de nossa alma, não é? Ele que é o nosso procurado, veio e nos procurou e nos achou. Poderíamos estar onde? Numa cama chorando as pitangas, não é? Tomando remédio para a depressão. Poderia estarmos onde? Revoltados, xingando todo mundo, não é? Mas aonde Deus nos encontrou? No silêncio de uma capela, não é? Olhando para a cruz, olhando para o Senhor, não é? De olhos fixos nele, da onde esses olhos não poderiam ser tirados. E assim nós continuamos vivendo o nosso celibato, porque nós vamos aprendendo que Deus não habita simplesmente no serviço que um homem pode fazer, mas Ele procura um coração onde Ele quer habitar. Então Deus não habita simplesmente num ministério que é confiado. Deus não habita simplesmente, não é, em algo que o ser humano pode ou não fazer, mas Deus habita num coração que se oferece em oblação. É difícil, dificílimo. Custa lágrimas, custa enxaqueca, custa insônia, custa tudo. Não é? Mas nada nesse mundo pode nos tirar a alegria de ter um coração unido ao coração de Jesus. E também falando desta questão das chagas do Cristo crucificado, para um membro do Dominus Salus, para o celibatário Dominus Salus, também vem muito de encontro à solidão, não é? A solidão que Jesus passou ali na cruz. É algo que somente na cruz nós encontramos a vida. Até mesmo, sempre me chamou muita atenção, e como a palavra de Deus já é viva, sempre ela traz algo novo, não é? Mas no nosso carisma também, ao você pegar esta passagem, por suas chagas, em suas chagas encontra-se cura para nós, é porque é a mesma coisa que dizer que não há um outro caminho, né? Então, um membro do Dominus Salus, o celibatário do Dominus Salus, ele vem ao encontro, ele vai ao encontro da cruz, ele vai ao encontro das chagas, mas não é para viver algo simplesmente por si mesmo, até mesmo uma busca de sofrimento exagerado, até porque quando nós sofremos por amor a Cristo, né? Não é algo também que se transparece, não é algo que fique à mostra mesmo, mas é nessa solidão, né? Na solidão da cruz também, a solidão que o próprio Cristo viveu, e é claro, até mesmo lembrando, acho que na leitura maior de hoje, né? No ofício, falava sobre essa realidade de que ninguém pode fazer o que Cristo fez, que ninguém de nós pode morrer por um outro irmão, né, como Cristo na sua suma bondade. Porém, ao irmão Alexandre dizer, né, essas questões também com relação à cruz, como o irmão Fernando dizia, no nosso carisma de forma particular, me vem também muito particularmente esta realidade para nós membros, né, que também já vivi aqui nos meus anos de comunidade, nas fases de formação, enfim, que fui sendo moldada por esta forma da cruz, que tem, né, o celibatário Dominus Salus, a forma nossa, né, a formação, a forma na qual um celibatário é formado, é a forma da cruz.
E nesta cruz, nesta solidão, nestas chagas, nós encontramos esta cura para a nossa alma, para a nossa vida, para todo o nosso ser, né? E isso nos invade de uma forma que é algo que nos faz desejar, mais uma vez, né? Buscar viver mesmo nas chagas de Cristo. E como dizia da experiência de Tomé, né? Na hora que ele vai fazer essa maior experiência com o ressuscitado, é através de uma chaga. Então, também vejo muito particularmente isso, né? Que a partir do sofrimento, este sofrimento que nos é apresentado no dia a dia, de forma ordinária até, que então também, mais uma vez, trazemos Santa Teresinha, que é uma das nossas baluartes, mas também temos Padre Pio, por exemplo, que vive, né, um pouco que se conhece dele, ou melhor, agora, cada vez mais, se vê necessariamente, não só pelas chagas que ele recebeu, fisicamente, mas por todo o sofrimento interior que ele já vivia, até mesmo antes das chagas físicas, não é? Toda essa angústia, essa tristeza, mas que não é uma depressão, não é? Nós percebemos que isso não se torna para nós uma depressão, algo que nos deprime, algo que nos isola, muito pelo contrário, né? São nessas chagas que nós encontramos cura para nós, porque são nessas chagas que nós também nos inclinamos, nós nos debruçamos para que os outros, através de nós, possam fazer a mesma experiência de tocar, né, este coração do ressuscitado também através das chagas da vida, né, que tantos passam, enfim, continuarão passando. Até como o irmão Alexandre dizia agora a respeito de custar muito, e me vinha a frase de Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano, aquilo que muito custa é porque muito se ama, não é? Algo assim. É porque muito vale, obrigada. Né? Aquilo que muito custa é porque muito vale. Então, é algo que realmente no celibato, eu vejo que o celibato como um todo, mas falando como membro do Dominus Salus e neste carisma, é algo muito particular para nós nas chagas de Cristo, na cruz de Cristo, nos encontrarmos com Ele, né? Nas nossas solidões, angústias, mas isso não é um mero sentimento depressivo ou de isolamento, não é? Mas algo que nos leva ao outro, que nos atrai ao outro também, para fazer a mesma experiência. É bom que fique bem claro que celibato não é o resultado de uma equação cujo o fator desencadeante, ou a fórmula, é a frustração. Não é? Então, nós não fomos para o celibato porque nós éramos pessoas lá no mundo que nos frustramos com relacionamentos, enfim. Nos frustramos sim, não é? Mas não com relacionamentos. Nos frustramos ao nos deparar que o mundo jamais poderia corresponder àquilo que o nosso coração ansiava. Não é que somente Deus, no seu amor infinito, poderia preencher a lacuna que nós trazíamos dentro de nós. Então, isso nos leva a palavra talvez não seja frustração, mas decepção com o mundo, não é? Que é bom que se tenha, não é? Esse mundo de fato nos decepciona, não o mundo bom e belo criado por Deus, mas o espírito desse mundo, não é? Ele nos decepciona, e quando de fato nós temos a coragem de olhar para Deus diante das decepções que o mundo causa e pedir para Deus, me vence, não é? Como tem aquela música, né? Vence-me, Senhor, não é? Quando nós pedimos para o Senhor, vence-me, aí Deus capricha, não é? Porque Ele entra com tudo, não é? Ele vem com tudo, não é? Ele vem e nos vence, não é? E nos vencendo, acontece aquela experiência do profeta, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E o celibatário é alguém realizado, né? Alguém feliz. Plenamente realizado. Pelo menos é o que esperamos que seja, né? E Deus espera de nós, a igreja, que dê esse testemunho de alegria. A vida fraterna, ganhamos muitos irmãos, muitos pais e mães, a nossa família cresce. O celibatário é alguém que não é estéril, né? O celibatário, o irmão, a irmã, não é um repolhão, uma repolhona, né? Não é porque a irmã Michele não conseguiu um namorado, o irmão Fernando é gordo, ninguém quis, mas são pessoas que, apaixonadas por Cristo, que trazem em si
né, paternidade, maternidade, mas isso é ofertado dentro de um chamado, não é imposição. Não é imposição, não é uma sentença, coitadinho, coitadinha, lá vai ser irmão, vai ser irmã, né? Ela é irmã Gilda, naquela idade, né, ainda consagrada, né? Testemunho da vovó Gilda aqui na comunidade. Essa fraternidade que nos leva a crer que Jesus é nossa máxima alegria, de que nós não estamos sozinhos. Celibatário não é alguém que traz uma sentença de castigo, não, é alguém livre, feliz em Deus. E isso é muito bom, né? Isso nos traz muita alegria. Deixa eu colocar aqui quem está nos acompanhando, né? A Renata, Belém do Pará, Érica, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, as irmãs do santuário, nossas irmãs, estão acompanhando, também consagrados da aliança, a Tânia, irmã do irmão Alexandre, né, Jundiaí, a Bruna de Cabreúva, a Thaís, e nós temos já aqui também uma pergunta, né, o Nivaldo, ele coloca aqui essa partilha, né, que ele vê muita dificuldade de ser celibatário fora da igreja, no dia a dia, pois tem contato com muitas pessoas do mundo secular. Ele pergunta, como viver o celibato no mundo? É a dúvida dele. Olha, é lógico que você estando ligado a um carisma, você tendo um chamado específico para um carisma, facilita a vivência do celibato, sim, não tem como falar que não. Porque entre irmãos, não é? Um vai ajudando o outro, né? Um vai colaborando e edificando. Mas no mundo também é possível. No mundo também é possível. Não é? Pessoas, lógico, que devem estar ligadas à igreja, não pode ser simplesmente um celibato, um solteirão da vida que simplesmente não quer casar, não é? Não, para ser celibatário no mundo também é um chamado, também tem que ser algo desejado, querido por Deus, eu tenho que sentir que é Deus que está me pedindo isso, porque o celibato, ele é antinatural, não é? Para que eu viva algo antinatural, eu preciso ter a sustentação da graça de Deus. E no mundo é possível viver isso? Sim, porque estando no mundo eu posso comungar, estando no mundo eu posso fazer adoração eucarística, estando no mundo eu devo romper com o pecado, eu não devo ter contato com determinadas realidades, não devo, não posso, não é porque eu estou no mundo que eu posso ligar a televisão e assistir qualquer coisa que estiver passando, não é porque eu estou no mundo que eu devo ler qualquer tipo de livro, que eu devo assistir qualquer tipo de coisa, que eu posso ficar acessando através de celular, computador, tudo aquilo que eu quiser. Não é? Eu vou estar no mundo, mas ao mesmo tempo eu vou ser separado do mundo para Deus. Então, no mundo, embora eu vou estar trabalhando, embora muitas vezes eu vou estar estudando, eu vou estar com diversas atividades, eu devo mesmo no mundo ser esse sinal. Não é? Ser esse sinal. Jesus diz no Evangelho, vós sois a luz do mundo, não é? Então, é estando no mundo que também é possível viver essa vida de santidade, essa vida de castidade, não é? É mais desafiadora? Já disse no início que sim, mas é impossível? Absolutamente que não, porque se fosse, Deus não pediria, e mesmo se Ele pedisse, seria mais certeza ainda de que isso seria possível, porque quando Deus nos pede algo impossível, é sinal de que Ele mesmo vai fazer. Não é? Então, se é Ele quem está pedindo, se é um chamado de Deus, é possível, mesmo estando no mundo, viver. Gostaria de complementar a pergunta dele, né, de como viver o celibato no mundo, também essa dimensão que você possa partilhar com a gente, de viver pobre, casto e obediente. O que isso traz de sinal para esse mundo? No contexto até que ele coloca, viver o celibato no mundo. Quando nós falamos dos conselhos evangélicos, então nós já estamos falando praticamente de uma consagração, no mínimo de um compromisso. Não é? Porque na comunidade, pelo menos no carisma Dominus Salus, nós temos, para os membros da comunidade de aliança, os oblatos, a realidade dos compromissos dos conselhos evangélicos, que mesmo sendo, na sua maioria,
homens e mulheres casados, dentro do seu estado de vida, abraçarão os conselhos evangélicos naquilo que o Estado exige, não é? Agora, quando nós falamos de fato, uma consagração, uma profissão, né, de voto, né, um voto de castidade, um voto de pobreza, um voto de obediência, isso vai fecundar mais ainda o celibato. Não é? Porque quando eu faço o voto de obediência, eu não estou fazendo o voto de ser capacho. Não é? Eu estou dizendo que Deus é meu único querer. Eu quero o que Deus quer. E como dizia São Rafael Arnaiz, seria eu louco de querer o que Ele não quer? Não é? Quando eu faço um voto de pobreza, eu não estou dizendo que eu não gosto de nada das coisas que tem por aí. Nenhum bem me atrai, não é isso. Não é? Quando eu faço o voto de pobreza, eu olho para Deus e digo, Tu és a minha riqueza. Tu me basta. Não é? Lembra daquele episódio, né? Se não me engano, carta de São Paulo aos Romanos, se não for pode me corrigir, né? Aonde Paulo está ali pedindo para que o Senhor o livre daquele espinho na carne, né? E qual é a resposta de Jesus para ele? Basta-te a minha graça. Basta-te. Então, Deus me basta. Deus é minha riqueza, eu não preciso de outra coisa. Não é? Basta-te a minha graça. A graça de Deus, Deus mesmo, é a sua única riqueza, é a minha única riqueza. Quando eu faço um voto de castidade, eu não estou dizendo que eu não tenho capacidade para ter uma relação sexual. Não estou dizendo que, não é, eu tenho algum problema. Não é? Mas eu estou dizendo que Deus é meu único amor. Não é? E que só este amor, da qual Ele nos desposa na cruz, para fazer uma ligação com aquilo que já foi falado, não é? É que vai satisfazer o meu coração. E Deus tira as funções sexuais? Não, Ele não tira. Deus não faz de ninguém um castrado. Não é? Mas todo o impulso sexual, não é? Todo desejo que naturalmente o ser humano tem, porque foi Deus que deu, isso é canalizado para o mistério de Cristo. Não é? E para o apostolado. Não é? Porque, como eu disse, aqui fomos nós que fazemos tudo. Não é? Nós atendemos, nós pregamos, nós limpamos, nós varremos, nós lavamos louça, nós cozinhamos, nós lavamos, nós cuidamos das galinhas. Né? Hoje eu tive que subir em cima de um pergolado, porque uma galinha resolveu chocar, e os pintinhos nasceram hoje em cima do pergolado. Então eu tive que subir numa escada para tirar 10 pintinhos de cima de um pergolado. Olha, apostolado. O que você fez hoje de missão? Salvei 10 pintinhos. Não é? Então eu tive que subir lá para poder tirar os pintinhos que nasceram em cima do pergolado. Não é? Então, esses impulsos, essas pulsões, que são boas porque Deus nos deu, não é? Elas são canalizadas no amor a Cristo, no amor ao próximo e no apostolado que Deus nos dá. Não é? Então, os conselhos evangélicos, a vivência da pobreza, da castidade e da obediência, nós podemos dizer que são uma espécie de turbinar a vivência do celibato. Não é? Eu posso viver um celibato padrão, ou eu posso viver um celibato, para falar uma linguagem que está se usando hoje, gourmet. Não é? Eu posso viver um celibato premium, não é? No seu grau mais elevado, não é? Que é professando os votos, que é vivendo de fato sobre os votos, que em nenhum momento nos escraviza, muito pelo contrário, nos livra da escravidão e nos faz verdadeiramente livres. A Cineide, que está na formação do pré-discipulado, ela diz: vocês são pessoas apaixonadas por Cristo e também nos leva a sermos apaixonados por Cristo. Eu vou pedir para a irmã Michele comentar essa frase. Sim. Vai ter que comentar, Aproveitemos. irmã. Que bom. Eu já ia falar que, nossa, que responsabilidade, não é? Falar isso. Muito bem. Acredito que quando eu ouço isso, né, alguém dando um testemunho desse a respeito do meu celibato, a respeito da minha vivência ao celibato,
é algo que eu aprendi muito a glorificar a Deus por isso, que fez em mim maravilhas, né? Uma experiência que eu tenho com Maria, aonde é possível, sim, né? Eu transparecer isso, porque Deus em mim fez isso, né? Porque Deus em mim fez maravilhas e grande é o seu nome, santo é o seu nome. Como Maria mesmo também contemplou isso a partir do seu chamado particular, a partir de todo o seu caminhar, ali ela pôde dizer que o Senhor tinha feito grandes coisas na vida dela, e ainda ela diz, né, com toda a propriedade, que as gerações me proclamarão bem-aventurada. Também nessa realidade nossa, né, trazendo até para a questão do celibato, que estamos dizendo no Carisma Dominus Salus, o celibato para nós aqui no Carisma, a santidade de vida, né, que é uma coisa possível. Então, ao você escutar isso de alguém, é uma responsabilidade, deve ser, uma responsabilidade que causa vigilância, que causa um santo temor, mas, ao mesmo tempo, é óbvio que nós percebemos que, às vezes, justamente por sabermos das nossas dificuldades, das nossas misérias, nós olhamos para algo assim, escutamos algo assim e dizemos, nossa, mas a pessoa não sabe quem eu sou. Mas, realmente, ela não está dizendo isso de mim, né? Eu sei que ela está dizendo isso de algo que ela vê em mim, que é sobrenatural, que é até mesmo essa paixão a qual eu contemplo. Gosto muito da frase, sempre me atrapalho com os nomes de santos e etc. Mas é a frase, né, que São João Paulo II vai dizer, citando alguém, que o homem torna-se aquilo que ele contempla. É isso, né? Citando Aristóteles, muito bem. E eu gosto muito dessa frase, né, desde que a escutei, porque percebo que quanto mais eu olhar para o crucificado, quanto mais eu olhar para, né, Jesus sacramentado, quanto mais eu olhar para a Virgem Maria, quanto mais eu olhar para os santos, não por mim mesma, mas porque eu estou olhando, né, o meu olhar está fixo, né, nessas realidades sagradas, né, sagradíssimas até, aí então eu me torno aquilo, e o que as pessoas veem, o que elas contemplam em mim, é isso. Não é? Então, acredito que excita em mim a vigilância, o santo temor, mas eu engrandeço a Deus, né, que assim me fez, que assim fez em mim grandes coisas, fez em mim maravilhas, e peço a Deus que me sustente, né, que sustente isso em mim sempre, para que também essa santidade seja mesmo mostrada para todos, né, onde é possível todos viverem isso tranquilamente. É algo que eu vivo diariamente, não é? Nós temos mais uma pergunta da Amanda Pereira. Como saber se a pessoa tem mesmo o chamado ao celibato? Veja, o Senhor nos convida a arriscar, não é? Quando se fala de descobrir vocação, há uma inquietação, você percebe que Deus está te chamando para algo, mas para você fazer a experiência, Deus não lhe dá a certeza plena, não é? E eu me lembro muito daquela passagem do Evangelho, não é? Do Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão, não é? Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Mas não mostrou. Ele só mostrou depois que Abraão saiu. Ele não deu um mapa do tesouro para Abraão, não é? Sai. Para onde, Senhor? Sai. Não é? Então, é um risco que se corre. Porque nós temos que ter a coragem de arriscar em Deus. Se há uma inquietação, isso sim. Será que Deus está me chamando? Parece que Deus está me chamando. Não é? O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte: nós temos que tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam para nós, não é? Como, por exemplo, você tem cara de celibatário. Não importa, posso ter cara de qualquer coisa, se eu não tiver o coração, não é? Eu tenho que ter o coração de celibatário, não a cara. Olha só que carinha de freira, tem gente que tem cara de freira, mas coração, não é? Está longe de ser coração de freira. Então, não é cara de celibatário, é coração. Porque o que é chamado a ser indiviso é o coração. Não é? Então,
cuidado, né? Porque a comunidade já perdeu vocação por falta de discernimento de pessoas de fora, que olharam para pessoas que estavam sendo acompanhadas e diziam que rezando viam a pessoa com cor de hábito diferente, que rezando via a pessoa casada, que rezando, não é? E na verdade as pessoas não ficaram nem aqui porque saíram, e depois também não se tornaram aquilo que os supostos visionários disseram que viram nas suas orações, não é? A vocação é algo que Deus vai responder para você, não é? Deus não vai ficar mandando recado. Por isso que na comunidade, às vezes as pessoas aparecem, olha, reza para mim, para que Deus mostre a minha vocação. Deus vai mostrar a sua vocação para você. A minha Ele mostrou para mim. A sua Ele vai mostrar para você. Mas a partir do momento que eu arrisco, né? A partir do momento que, diante de uma inquietação, eu tenho a coragem de Abraão, sair. Né? Sair e me colocar a caminho. Né? Então, esse é o primeiro passo para descobrir. E no caminho a gente descobre. Coragem de dar o primeiro passo, né? É o que nós insistimos até mesmo no aconselhamento, nos encontros vocacionais. Há uma dificuldade de perseverar e dar o passo para fazer a experiência. Às vezes, anos treinando para uma experiência, conhecer uma comunidade, ou, no caso da nossa comunidade, fazer o tempo, né, do discernimento, acompanhamento e realmente ter a coragem, porque há muito medo, há muita insegurança. Por que para as coisas do mundo nós respondemos tão rápido, de maneira tão fácil? Muitas vezes nós esperamos de Deus segurança, confirmações, e muitas vezes Ele vai nos deixar no escuro, sem seguranças. Nem sempre haverá confirmação, sinais. Deus fala, mas há momentos que é o seu passo, a sua decisão, né? E o celibatário, ele tem características próprias, né? Acho que, de repente, você pode estar falando um pouquinho, porque quem vive um matrimônio tem essa característica de a falta da esposa, dos filhos, pede muito isso. O celibatário parece que traz, não é um individualismo, mas alguns momentos de uma solidão própria, espiritual, de um celibatário. Você poderia falar sobre isso também? Para aquele que é celibatário, né, que tem esse chamado, não é? O que tem o chamado ao celibato, ele tem uma espécie de apelo à solidão, não é? E quando eu digo solidão, eu não estou falando individualismo. Não tem nada a ver com individualismo. Nós estamos falando aqui de uma solidão que, na verdade, é participar da solidão de Deus, não é? Porque se nós pararmos para ver, Deus, Ele não é sozinho, mas só Ele é Deus, não é? Ele é Deus conosco, mas só Ele é Deus. E o celibatário é esse que sente no seu coração esse ímpeto, não é? De que ele quer se unir só com Deus. Isso não significa que ele vai ser individualista e nem que ele vai ser um deprimido triste. Não é? Ele vai querer. Existe uma diferença entre ser sozinho com Deus e entre ser antissocial. Não é? Não é uma questão de ser antissocial, mas é uma questão de querer estar a sós com Deus. Então, é lógico que existem algumas características, não é? A pessoa, ela sente no seu coração algo que a impulsiona a sair do ruído deste mundo para estar a sós com Deus. Veja, diferente, de repente, de uma família que é numerosa, porque as famílias cristãs são chamadas a ser famílias numerosas, não é? Vamos falar sobre isso outra hora, não é? Não existe família cristã que usa anticoncepcional, não é? Não existe família cristã que usa métodos contraceptivos. Isso não é família cristã. Isso é uma família que confia mais na sua carteira do que no sacrário, não é? Mas voltemos a falar do celibato, não é? Se a pessoa tem chamado ao celibato, ela não vai sentir esse desejo de ter uma família numerosa, aonde ela vai se deparar constantemente com muitos barulhos,
não é? Com criança chorando, com ter que lidar com N situações que a vida celibatária não tem que dar. A vida celibatária tem que dar com outros desafios, né? Mas ela sabe que a primazia, que ela vai ter condições, né, de dar aquele espaço de tempo para Deus, e que aquilo só Deus pode preencher, só Ele pode ocupar. Né? Não que o casado não tenha esse ímpeto, ele tem, mas ele consegue, no cuidado dos filhos, no cuidado da esposa, no cuidado do marido, transformar isso no meio no qual ele encontra Deus. O celibatário não consegue. Ele entra em pane. Não é? Ele entra em pane. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa estar a sós com Deus. Embora naturalmente ele seja chamado ao matrimônio, sobrenaturalmente, ele é chamado a abrir mão daquilo que Deus lhe deu naturalmente, para ser desposado por Cristo. E para que isso aconteça, ele precisa ter uma intimidade única com Cristo, que não tem marido, que não tem esposa, que não tem filhos, que possa substituir. Então, o celibatário, ele traz esse ímpeto, essa característica. E até mesmo essa questão, né, do cuidado que tem que ter para não trazer também traumas, não é? Às vezes, hoje em dia, também a gente encontra muitas pessoas procurando o celibato para fugir de matrimônio, para fugir de dentro de casa, devido à desconstrução familiar que nós estamos enfrentando na sociedade. São muitos os casos de pessoas que não fica claro que a pessoa tem o chamado ao celibato justamente por esses sinais. Você não percebe que a pessoa quer ter essa solidão acompanhada com Deus, que ela tem o desejo, às vezes até tem o desejo de constituir família, mas esse desejo natural, né, que é uma coisa que não sai dali, de constituir a família, mas não de ter os cuidados de Estado, não é do matrimônio, por exemplo, porque a pessoa ela tem um trauma de matrimônio, né, às vezes a falta de exemplo dentro de casa, situações que viveu na afetividade, na sexualidade, né, nesta realidade. Hoje estamos encontrando bastante essa particularidade, né, nos vocacionados com relação ao discernimento de estado de vida, né, querendo buscar, então, dos dois lados, querendo buscar o celibato porque tem algum trauma na história familiar, ou querendo buscar até mesmo o matrimônio porque então acha que é impossível viver o celibato devido à sexualidade, né, e a pessoa não, nas palavras, né, claras, a pessoa achar que não vai dar conta, né, de não ter relação sexual com ninguém. E aí usa até mesmo de situações que viveu. Então, o trabalho também, eu acredito, né, nessa questão de discernimento para o estado de vida do celibato, como estamos dizendo hoje, né, como acho que foi questionado, é justamente trazer também este autoconhecimento que é feito ali em Deus, sempre, né, escutando somente a voz de Deus, para entender o que Ele quer de mim. Porque o que Ele vai querer de mim, o que Ele me disse, isso não muda. Aí é aquilo que nós estamos falando desde o início. Quanto mais vida de oração, quanto mais intimidade com Deus, mais claro fica. E essa frase, né, esta passagem que o irmão Alexandre trouxe, né, de sair da tua terra, que é um grande exemplo para nós, não é, de Abraão, que é realmente se colocar a caminho, e eu vejo que este caminho é justamente isso, se colocar diante do sacrário, se colocar diante a pessoa, ela não tem ali um estado de vida definido, ela tem que rezar muito, escutar muito a Deus, ela tem que se retirar, né, para ouvir o que Deus quer dizer, não nas suas feridas, não nas realidades que o mundo impõe, como também já foi colocado aqui. Mas hoje encontramos bastante essa realidade de vocacionados que confundem um pouco essa questão do discernimento do estado de vida devido a algum trauma, alguma dificuldade que viveu hoje em dia, né, familiar, porque sabemos que a família é a base de tudo. E está aqui mais um porém dessa desconstrução familiar, que é dificultar bastante o discernimento, né, dos vocacionados, né, nesse quesito. Ou seja, o celibatário ele não tem uma aversão ao matrimônio. Não. Ele não tem este olhar pessimista ou diabólico, né, não, do matrimônio, mas ele precisa ter um olhar sadio. O matrimônio completa Sim. o celibato, na verdade, Completa. né, porque ele olha, sempre o testemunho que eu dou aqui na comunidade, com relação aos nossos irmãos oblatos, que para mim, né, para o meu celibato,
é importante eu conviver com os casais da comunidade. Não é? Então, o meu celibato ele foi confirmado, né, a cada ano, a cada fase de formação. O meu celibato, em todos esses anos de comunidade, ele é confirmado pela vivência que eu tenho, pela sadia convivência que eu tenho com os casais, né, com os filhos, com a realidade ali de casal, porque aquilo foi ficando, exatamente esses sinais que o irmão Alexandre trouxe, foi ficando evidente aquilo que era natural, que é o sacramento do matrimônio, que é natural para mim, que sempre desejei, mas na vivência com os casais eu fui percebendo esses sinais que Deus me chamava para algo mais, que aquilo não era menos, não era pouco, na verdade até me atraía bastante, porém, vivendo com eles, eu percebi que eu não tinha um chamado a viver as particularidades daquele estado do matrimônio, mas foram eles que me disseram isso. Né? Então, da mesma forma que o celibato é uma profecia para eles, né, o matrimônio também é uma profecia para o celibato nesse sentido, né, de a gente olhar para os casais que vivem, né, em Deus e querer viver com Deus aquilo que esses casais vivem. Sim. Temos o testemunho da Adeline, que é consagrada da Aliança. Ela diz assim: a vida celibatária nos mostra como iremos viver nossa vida na eternidade. Seremos todos irmãos. E isso eu compreendi cada vez mais na vivência com meus irmãos. E temos também uma intimação aqui para a irmã Michele. Fale um pouco como é viver essa sadia convivência entre irmãos e irmãs e comente também como acontecem os encontros vocacionais. Muito bem. Como é viver essa sadia convivência entre irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs. Ou seja, homens e mulheres em sadia convivência, Sim. né? Sim. Para mim, isso sempre foi algo que me apaixonou muito, né? Particularmente nas novas fundações. Eu acho que quando eu recebi o chamado para o celibato, eu encontrei na comunidade, então, que foi esta minha experiência, essa realidade de vivermos em sadia convivência. Como eu falava, tanto com os casais, mas acredito que você está perguntando mais com relação também ao ramo, né, feminino e o ramo masculino. Para mim, assim, é um assunto bastante rico, não é? Porque justamente tem a complementariedade do homem e da mulher que se vive também na sadia convivência. Não é algo que a gente deixa, então, de viver para que, como já estava dizendo, então as mulheres ficam no seu canto, os homens no canto deles, e também todo esse medo, né, por causa de afetividades feridas, sexualidade ferida, de não poder nem se relacionar, de não poder estarmos juntos, né, entre irmãos. E eu acredito que não tem uma definição de como é viver isso, mas para mim, né, de forma muito particular, é algo assim que complementa. Complementa o meu celibato, o meu ser feminino, porque eu não deixei de ser mulher, como a gente também disse aqui, né, com relação a toda a minha feminilidade, toda a minha afetividade, a minha sexualidade, ela é complementada na vivência com os meus irmãos. Não é? Eu sou mais mulher, eu sou mais irmã consagrada, porque eu vivo com homens santos que procuram a santidade, porque eu convivo com homens que me formam a ser mulher, que eu preciso ser. Então, se eu não tivesse também isso, é algo que ficaria completamente difícil para mim viver o próprio celibato. Parece que é uma contradição, mas o celibato mesmo, ele vai se formando, aprimorando, né? Eu acho que vai dando esse brilho ao celibato, justamente essa sadia convivência. Poder estarmos entre irmãos e podermos, assim, cada um na convivência descobrir mais o ser mulher. Eu acho que aí a mulher, ela mostra para o homem o que é ser um homem consagrado, celibatário, e o homem, né, celibatário, vai mostrar para a mulher celibatária o que é ela ser uma mulher celibatária. Porque os desafios são os mesmos, a gente sempre brinca, não é? Aquilo que uma mulher casada tem um esposo só para ter as dificuldades, aqui, né, nós mulheres temos, em quantos vocês são mesmo, aqui na casa? 9 meninos? 9 irmãos. Não é? E aí também tem os irmãos que convivem aqui na casa também convivem com 5 irmãs, né, aqui na sede da comunidade. E os desafios são tão iguais, não é? Das diferenças, das dificuldades, e então o crescimento também é tão igual, porque aí um mostra para o outro até onde pode ir, no que tem que crescer também,
né? É exatamente aquilo como também no nosso carisma se expressa, que é viver o que Deus fez que vivêssemos no princípio, não é? Então, para mim, eu acho que é essa grande riqueza, né, da sadia convivência. Acho que é só isso, né? Comente também como acontece os encontros vocacionais. Os nossos encontros vocacionais, até o próximo encontro já vai ser este domingo, né, dia 21 de agosto, aqui na sede da comunidade. Os nossos encontros, eles acontecem sempre uma vez por mês. De fevereiro a novembro, né, sempre tem os encontros vocacionais uma vez por mês aqui na sede da comunidade. Okay? Então, a gente sempre trabalha temas voltados para a vida consagrada, justamente para explicar, para muitas vezes até fazer conhecer, né, da vida consagrada mesmo, os temas importantes, mas sempre muito voltados para o carisma. Né? De qualquer forma, nós abordamos aquele tema central e passamos isso, né, em forma de subtemas no nosso carisma, né, da nossa forma, digamos assim, porque no encontro vocacional, como o irmão Alexandre também dizia, né, e na nossa partilha nós falamos, é importante essa escuta. Então, nós também não temos na comunidade aquela promoção vocacional, onde a pessoa ela vem e ela faz a experiência, ela fica, enfim, né, de todos os ramos, né, também dos oblatos, mas é algo assim que Deus está, a gente procura nos encontros vocacionais levar a lembrar dessa intimidade com Deus, o que Deus disse, né, é muito importante sempre, né, ficar com o que Deus disse, e a partir do que Deus diz a cada um, ver se aquilo que Deus disse combina com o carisma. Então, o encontro vocacional em toda a sua forma, nas músicas, na decoração, nas pregações, né, tudo procuramos mostrar o que é o carisma Dominus Salus, mesmo falando de, né, diversos temas, para que a pessoa se encontre exatamente nesses sinais que estavam perguntando, né? Se eu tenho, como eu saber tanto do estado de vida como um carisma específico. A comunidade Dominus Salus, ela procura mostrar quem ela é, como ela faz, como o Espírito Santo pediu para nós que sejamos, não é, Dominus Salus na igreja. E aí a pessoa ela vai se identificar, né, com isso. Então, os encontros vocacionais acontecem todos os meses, melhor, né, de fevereiro a novembro. Temos o nosso próximo agora, no dia 21, que, aliás, é exatamente o tema do nosso carisma, sobre o nosso carisma. Né? Então, neste mês de agosto, nós focamos bastante no encontro vocacional sobre o tema da comunidade mesmo, do carisma da comunidade, né? Com as dinâmicas, com as colocações voltadas para o carisma. Não tem taxa de inscrição, né? É só vir participar, sempre está nas páginas da comunidade também, né? A gente está convidando, e é só vir fazer parte, trazer um prato de doce, salgado, refrigerante, que sempre tem, né? Para que no momento do almoço seja um lanche ali, algo mais fraterno também. E depois os acompanhamentos, que aí a gente vai, a partir de março, geralmente a gente pede para dar o nome, aí temos a equipe que acompanha os oblatos, que acompanha os celibatários, as celibatárias, durante o ano, com questionários, visitas, não é? Também aqui a sede, participação na comunidade, e a partir de então, essa entrada ou não na formação mesmo da comunidade. Reforçamos esse convite, então, né, a participar do encontro vocacional. Este domingo, dia 21, o tema sobre o carisma da comunidade Dominus Salus. Domingo agora, dia 21, né, com a graça de Deus, estarei completando 18 anos de vida consagrada, sendo celibatário. Louvo a Deus e bendigo a Deus por esse chamado. Gostaria que, né, o nosso fundador pudesse, né, o irmão Alexandre, partilhar mais um pouquinho conosco, dentro dessa dimensão do carisma, do discernimento, o celibato vivido no carisma, somos chamados a restaurar. Por que restaurar essa dimensão do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? O que é o homem e a mulher criado à imagem e semelhança de Deus, que o carisma se empenha tanto em devolver para o ser humano? Que acaba voltando um pouco àquilo que nós iniciamos falando, né? O homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, são seres humanos inteiros e não fragmentados.
São seres humanos com corações indivisos. São pessoas capazes de se dar inteiramente a Deus. Mesmo dentro do seu estado de vida, sendo um matrimônio, poderia surgir o questionamento, não é? Como se dar inteiramente a Deus sendo casado? Olha, vamos lá, não é? Nós temos aqui, não é, a foto, uma pintura, na verdade, dos pais de Santa Teresinha, Santos Luís e Santa Zélia Martin, não é? Um casal que cada um, na sua particularidade, se deu inteiramente a Deus. Não é? Então, nós podemos falar que aí está o homem e a mulher queridos por Deus na sua origem, né? Homens e mulheres inteiros. Porém, dentro dessa pergunta, embora nossa missão, nosso carisma é restaurar, nós não podemos esquecer que um carisma, primeiramente, ele existe para o membro do carisma, não é? Porque então, senão a gente vem com aquela ilusão, não é? Eu vou entrar na comunidade, eu quero entrar na comunidade, porque então eu quero entrar nessa missão de restaurar. Mas o carisma, primeiro, ele precisa acontecer na vida daqueles que pertencem a esse carisma, na vida daqueles que são chamados a fazer parte desta família. Então, primeiramente, Deus quer restaurar aquele que Ele chama a ser consagrado dentro desse carisma, para que que a comunidade tem todos os estados de vida, não é? Então, o celibatário, a celibatária, o casado, aqueles que estão em processo de discernimento, não é? Temos os solteiros, não é? Então, tudo isso, não é? Todos esses estados de vida, não é? Contemplando tudo isso daí, Deus primeiro quer restaurar você, que faz parte dessa família. O carisma acontece primeiramente para o membro Dominus Salus, para que, secundariamente, não é, este homem, esta mulher consagrado nesse carisma, possa transbordar esse caminho de restauração que faz na vida do outro, que daí sim, sendo de fora da comunidade, vai acabar vindo buscar aqui um atendimento de oração, o aconselhamento, vai buscar participar de um retiro, fazer um retiro pessoal. A semana que vem nós estaremos recebendo aqui 8 pessoas que passarão praticamente a semana num retiro pessoal aqui na comunidade, sendo acompanhado diariamente com dinâmicas de cura interior, enfim, não é? Que estarão aqui conosco, por quê? Porque vão beber um pouco daquilo que a gente bebe todos os dias, não é? Daquilo que transborda da nossa vida, não é? Daquilo que nós experimentamos diariamente dentro da nossa vocação, sendo Dominus Salus. Não é? Então, esse restaurar, ele é um resultado, ele é um transbordar daquilo que diariamente eu sou chamado a viver em Cristo. Qual a necessidade toda? Né? Toda a necessidade. Se um homem quer ser plenamente feliz, se uma mulher quer ser plenamente feliz, se um homem quer ter plenamente, o ser humano quer ter plenamente o sentido da sua vida, mas se ele não quer ser escravo de nada, ele precisa voltar para a sua origem, que é Deus. Então, se ele não colocar Deus no seu devido lugar, que é o centro da sua vida, se ele não deixar Deus assentar-se no trono do seu coração, que é o lugar aonde Deus quer reinar, e ali fazer o seu céu acontecer, então esse ser humano não é plenamente feliz. Ele sempre vai mancar em alguma situação da sua vida, sempre vai ter algo vazio, sempre vai ter algo desordenado, sempre vai ter algo a ser resolvido. E esse processo de restauração, de regeneração, que Deus atua com o seu Espírito em nós, neste caminho, nesse itinerário que Ele nos propõe, acontece justamente isso. O ser humano, ele encontra-se plenamente feliz, plenamente realizado, porque ele se encontrou, na verdade, com o seu Deus. Que não está, como diz a palavra do Deuteronômio, nem lá no alto, a fim de que você diga quem poderá alcançar. Que não está lá distante, a fim de que você diga quem poderá me levar, mas que está muito perto de ti, dentro do teu coração.
E isso vai nos levar à experiência de Tomé, né, que é a página do nosso carisma, onde ele é sincero, transparente diante de Jesus, né, e toca ao lado, faz essa experiência, né? E também qual é a relação que você viu, né, nos padroeiros, os santos padroeiros da comunidade? Que relação é essa que eles têm, né, que faz unidade com o nosso carisma, que você percebeu? Características, né, desses santos padroeiros para a comunidade Dominus Salus. Eu vou ter que responder de forma muito sucinta, porque Sim. seria só uma live só para isso. Só para isso, né? Na verdade, acho que a gente teria que fazer uma para cada santo. Vamos fazer Quem então. sabe, Não é? né? Quem Teríamos sabe? que fazer uma para cada santo, não é? Uma pessoa um dia fazer uma só para Santa Teresinha, né? Sim, Uma só para a primeira dela. para São Padre Pio, né? E uma só para São João da Cruz, não é? Mas nós podemos aí, né, de maneira bem sucinta, né, aquilo que Santa Teresinha diz para nós é como que é que se tem um coração inteiro na vida fraterna. Ela é doutora do amor, não é? Então ela nos ensina como se tem um coração íntegro na fraternidade. São João da Cruz nos ensina como se tem um coração íntegro na subida para Deus, não é? E Padre Pio nos ensina como nos mantermos íntegros na luta contra as tentações, o demônio, e como nos mantermos íntegros no apostolado, estando em contato diário com aqueles que sofrem, não é? Então, são 3 corações íntegros que nos apontam o que é verdadeiramente ser humano. Então, essa é uma relação básica, respondendo de forma bem sucinta. Como eu disse, se eu disparar a falar, né, daquilo que são as particularidades de cada um, então daí hoje mudaríamos o tema, né? Ao invés de falarmos do celibato no carisma, uma live nós falaríamos vigília, né, do carisma Dominus Salus, e iríamos então madrugada dentro aqui falando dos nossos santos. Não sei se há mais dúvida, quanto tempo nós temos. Prosseguimos a live. Considerações finais, para termos uma noção do tempo. Já estamos estourados no tempo. Estourados no Exatamente, tempo. já estamos estourados no tempo. Começamos um pouco atrasados, mas, né, o tema foi bem refletido. Acredito que deu para nós aprofundarmos e também deixar esse desejo, né, de quem está buscando discernir, fazer a experiência, mergulhar nesse mistério. Você que sente o chamado para uma vida celibatária, que tem percebido sinais do carisma, desse chamado na sua vida, de você ter a coragem de corresponder ao chamado. Nós estamos aqui refletindo sobre o carisma, sobre o celibato, e também mostrando a alegria, como é bom fazer a vontade de Deus, dizer sim ao querer de Deus, mesmo sabendo das provações, das lutas, de tudo que nesses 26 anos a comunidade já passou, mas eu acredito, né, que tanto o irmão Alexandre, a irmã Michele e os outros irmãos, não nos arrependemos de ter caminhado até aqui, né? Eu acho que se Deus novamente fizesse a pergunta, você quer ser comunidade? Né, como sempre, todos os dias há esse convite, né, eu diria sim, sim, Senhor, porque é na comunidade, é nesse carisma que eu me descobri, e ainda estou me descobrindo, né, porque a obra completa só no céu, e o nosso desejo é o céu. Sermos celibatários que anunciam esta profecia do estado de vida que vamos viver no céu. Então, para nós, essa alegria e, ao mesmo tempo, lembrar que somos este barro modelado nas mãos de Deus. Deus está colocando em nós as suas características,
né, o seu amor, a imagem e semelhança, a cada dia, tendo esse brilho, né, na presença do próprio Deus e aos pés dele, na experiência de tocar esse mistério. Né, e gostaria de reforçar aquilo que a comunidade canta, né, ser consagrado é ir além, não desistir, mas prosseguir. Não desista de acreditar em você, na sua vocação e no chamado que Deus tem para a sua vida. Agradeço, irmão Alexandre, irmã Michele. Podem fazer também as considerações finais na nossa primeiro, live. O senhor termina. Mas também deixo essa palavra que o irmão Fernando finalizou. E quando nós dizíamos sobre nossa experiência cristológica, nós precisamos perseverar na vida consagrada, no celibato, né, neste estado de vida tão belo e tão desafiador também. É preciso perseverar, é preciso responder o sim a cada dia, um sim diário, porque não é algo que você responde uma vez só e fica tudo bem, né, que você fica bem. É mesmo eu também com os votos perpétuos já, né, dizendo este meu sim, podemos dizer definitivo, né, de forma perpétua a Deus, à igreja, neste carisma, né, através deste carisma. Mesmo assim, ainda o sim é diário. Né, a perseverança, a virtude da perseverança, ela é imprescindível, né, para se colocar a caminho, para sair da terra, para este movimento que sempre precisamos fazer. E também, como eu falava no início da live, né, ter alimentar esse desejo, né, a partir da vida de oração, né, a partir do sacrário, também, claro, da comunhão eucarística, alimentar este desejo, alimentar essa busca, né, de sempre desejar e sempre buscar cada vez mais, porque isso nunca acaba. Mas sim, né, chega um tempo, chega um momento em que nós sabemos que ali é o nosso lugar e que não tem mais para onde irmos, mas não é algo que simplesmente a gente vive como desolação ou prisão, como muitos pensam, mas com extrema alegria, né, e um extremo abandono também, né, que é próprio também do nosso carisma, na filiação divina, de pertencermos a este Pai e fazermos somente a sua vontade. Então, deixo para todos esta questão mesmo da perseverança. É preciso perseverar, dar um passo após o outro, para poder escutar no caminho, né, o que Deus quer falar para nós. Só encerro, né, dizendo que o ser celibatário não é ser funcionário de Cristo, não é ser funcionário também da igreja, né, e nem da comunidade. Né? Ser celibatário é ter a experiência de diariamente você poder fazer colóquios de amor com Deus e de maneira surpreendente escutar Ele te responder. Não é? Essa é a experiência do celibato. Não é? E é isso que nos move para o apostolado. É isso que nos leva a dar a vida. Não é? E como Ele fala, como Ele responde. Não é? Deus olha a renúncia e Deus capricha na resposta, quando essa renúncia é autêntica. Não é? E às vezes a resposta é o silêncio. Só que não é um silêncio vazio, é um silêncio onde Ele habita. E ali nesse silêncio, Ele manifesta a maior de todas as presenças. Então que nós possamos, se você tem essa inquietação, se você tem esse, não é, esse algo que te incomoda, digamos assim, não é? Não tenha medo, saia da tua terra, né? Saia da tua terra e faça a experiência desse Deus que te ama. Queremos agradecer a você que esteve conosco nessa live, transmitida pelo Instagram, também o YouTube da comunidade. Rezem por nós, pela comunidade, pela nossa missão, para que Deus realmente possa nos usar, sejamos instrumentos eficazes em suas mãos de restauração. Contamos com as suas orações e muito obrigado, né, por ter participado, por aqueles que enviaram testemunho, dúvidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.